Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda. Nós estamos em mais um devocional. Nesse mês de dezembro, nós iniciamos o nosso tempo de devocional com Deus, algo que Deus colocou no meu coração. E nós estamos aqui seguindo numa série de 5 encontros, onde todas as sextas-feiras, desde o dia 1º, nós estamos juntas aqui, falando sobre a importância de crescer espiritualmente, sobre investindo no nosso crescimento espiritual. Através do livro do pastor Josimar Ramos, nós estamos entendendo um pouco mais sobre a importância de buscar o nosso crescimento espiritual. E hoje nós estamos no nosso 4º encontro, de 5 encontros. Então, se você perdeu algum encontro, todos eles estão gravados, estão salvos lá no nosso feed. Então, você pode voltar e rever alguma aula, rever algum devocional que a gente fez. A tal da professora é assim, né? Rever alguma aula. A gente acha que a gente está sempre em aula, mas rever um dos conteúdos. Então, que Deus possa falar com você mais uma vez nessa manhã. Eu fiz uma pequena mudança. Eu falei que nós iríamos focar a cada encontro em 2 capítulos do livro, Investindo no Crescimento Espiritual. Só que, na verdade, como o último capítulo ele é voltado para um direcionamento profissional, para alguém de uma área específica, então, esse encontro de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6, e no nosso próximo encontro nós vamos fechar com o capítulo 7, já com a conclusão. Nós não vamos para o capítulo 8, justamente porque o capítulo 8 ele dá uma direção específica para uma linha de profissionais, tá bom? Então nós já vamos orar, nós vamos nos apresentar diante de Deus, colocar a nossa vida diante de Deus, pois nós vamos louvar o Senhor com uma canção, vamos entregar a nossa adoração a Deus, eu e você aí, você no teu coração, ou também se você puder expressar com lábios, você louva o Senhor comigo, e depois nós já vamos focar no nosso conteúdo, porque Deus tem muito para derramar na nossa vida nessa manhã. Amém? Quero desejar boas-vindas aí a Josi, a Thaís, a Letícia. E só me dá um ok se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Meu som tá saindo legal aí para vocês? Me diz. Tá legal o som? Vocês estão conseguindo me ouvir? Me fala aí, me dá um ok se o som tá legal, se tá dando para me ouvir nitidamente. Sim, tá dando para ouvir, que bom. E aí, meninas, encaminha para mais pessoas. Se tiver algum contato seu online agora, divide o pão, chama ela para vir louvar o Senhor com você, ouvir um pouquinho da palavra de Deus com você, tá bom? Então vamos lá, vamos orar, já que nós testamos o som, tá tudo certo. Você já encaminhou aí para sua querida, para sua amiga, para dividir o pão. Então agora nós vamos orar e nos apresentar diante do Senhor. Deus, mais uma vez nós estamos aqui na tua presença, querendo te agradecer, querendo te louvar, Deus, te bendizer por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, como é bom ser chamados filhos de Deus, como é bom, Deus, estar nos teus cuidados, como é bom acordar mais uma vez e ver que o Senhor nos guardou, que o Senhor, meu Deus, nos deu mais uma oportunidade da vida, do fôlego de vida, meu Deus, porque hoje nós iremos seguir, meu Deus, os teus preceitos, hoje nós seremos usados na tua presença. Meu Deus, nós queremos apresentar o nosso dia diante do Senhor, consagrando ele a ti. Meu Deus, tudo que formos falar, meu Deus, tudo que nós formos fazer, ouvir, seja com a tua direção, que nós venhamos ser boca do Senhor por onde formos, meu Deus, levar um bom testemunho, meu Deus, nos usa, nos capacita, nos ensina. Nós estamos aqui, meu Deus, principalmente nesse mês de dezembro, buscando a tua face, meu Deus, para
buscar crescimento espiritual, Senhor. Nós não queremos ficar na mesma estatura, nós não queremos ficar, meu Deus, imaturos, mas nós queremos investir no nosso crescimento espiritual. Nós queremos ter mais relacionamento contigo. Meu Deus, nós queremos que o Senhor conte mais conosco, mas o Senhor não vai contar com pessoas imaturas, Deus. O Senhor precisa de pessoas que estejam dispostas a ser moldadas. Talvez nós não precisamos estar tão preparados, mas se tivermos um coração humilde, se tivermos um coração, meu Deus, que vai, meu Deus, entender e buscar, meu Deus, o crescimento, buscar crescer em Ti, ser moldado por Ti. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor irá nos usar no nosso pouco, o Senhor faz muito. Meu Deus, então, receba mais uma vez esse devocional na Tua presença. A nossa vida, nós consagramos a Ti, consagramos esse dia, em nome de Jesus. Diga amém comigo. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico que eu estava refletindo. Vai chegando os últimos dias do ano e a gente reflete que, ano que vem, a gente faz vários planos. Ano que vem eu quero um carro novo, ano que vem eu quero algo novo, eu quero mudar os móveis. Ano que vem eu quero... Aí a gente pensa em adquirir coisas, a gente pensa em conquistar coisas, às vezes nem tão material assim, mas de uma coisa eu tenho certeza, o que nós precisamos é de Deus. De tudo de qualquer coisa que a gente porventura venha falar assim, eu tenho necessidade. Sim, mas Deus, Ele é maior. É aquela pessoa que a gente não pode ficar sem a presença de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós temos necessidade, nós não temos como viver sem a presença dEle. Nós não temos como seguir as nossas vidas sem a presença dEle. E é sobre isso que esse louvor fala, que você possa declarar isso com o teu coração, não só com os lábios, mas com o teu coração, que você precisa do Senhor Jesus. Não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira, sabes que é real quando eu digo que aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me sentei em banquetes, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra, ali vi tantos caídos. Chamei escassez pelo nome, sei o que é estar abastado também. Conheço muito bem a fome, já sorri muito e também já chorei. De tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo, como eu preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Não é mais uma canção, não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão.
Meu coração suspira, sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me sentei em banquetes, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra, ali vi tantos caídos. Chamei escassez pelo nome, sei o que é estar abastado também. Conheço muito bem a fome, já sorri muito e também já chorei. De tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo, como eu preciso, preciso de ti, preciso de ti. Preciso de ti, mais do que tudo, mais do que o ar que eu respiro, mais que a próxima batida do meu coração. Contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. Te quero porque eu te amo. Mais do que o ar que eu respiro, mais que a próxima batida do meu coração. Oh, Jesus, contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. Te quero porque eu te amo, como eu te amo, e eu preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira, sabes que é real quando eu digo, preciso de ti. Amém. Como nós precisamos do nosso Deus. Como nós precisamos da tua presença, como nós precisamos da tua direção, do ensino dele. E indo agora para o nosso capítulo, inclusive nós vamos fechar com o versículo que é exatamente essa canção que nós acabamos de louvar. Nós estamos no capítulo 6, e o capítulo 6, o tema é Métodos de Avaliação do Amadurecimento. Hoje nós vamos conhecer, vamos entender se nós já estamos num ponto de amadurecimento que está fluindo, ou se nós ainda estamos meninas, precisando ainda de desenvolver comportamentos mais maduros. O texto base
deste capítulo está em 1 Coríntios 2,15, que diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Uma pessoa espiritual, olha só o que o texto está dizendo aqui, uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem entendimento espiritual, que é justamente, olha, uma pessoa que investe no crescimento espiritual e que já chegou nesse ponto, que está num ponto de maturidade, ele discerne bem tudo. Ele não é uma pessoa que fica ali perdida na sua vida, no seu dia a dia, nas suas rotinas. Então, e ele de ninguém é discernido. O problema é quando a gente entende que muitos não buscam crescimento. Nós já vimos, já estamos falando sobre isso, que quando a gente não busca o crescimento, a gente fica estagnado, a gente definha, a gente fica vulnerável. O que o autor está falando aqui, nesse capítulo 6, quando ele fala que a pessoa que já está madura espiritualmente, ele consegue discernir bem, ele consegue se portar bem, decidir sobre a sua vida, ter o controle humano ali sobre as coisas. Nós sabemos que nós entregamos o nosso controle a Deus, mas nós temos que ter controle sobre as nossas ações, sobre aquilo que nós falamos, sobre como nós nos portamos. Mas uma pessoa que não busca esse crescimento, ele não vai, naturalmente ele vai ser o contrário do que a palavra está falando, ele não vai saber discernir bem as coisas. E aí ele se torna uma pessoa vulnerável. Mas para que você possa buscar também esse crescimento, você tem que ter o entendimento do seu estado atual. Nós também já falamos um pouco sobre isso aqui. Em que ponto eu estou? Como que eu consigo me identificar hoje? Olhando aqui na frente do espelho, inclusive eu estou aqui nessa live e a pessoa que eu mais vejo sou eu. Eu vejo aqui os comentários, eu vejo as pessoas que entraram, que estão online, mas a pessoa que eu mais vejo aqui sou eu. E aí eu, Maiara, olhando aqui para mim mesma e você se olhando hoje, no teu espelho interior, em que ponto você está do teu amadurecimento espiritual? Quando você entende onde você está, você consegue em Deus traçar um caminho. Olha, o meu estado atual é esse. Então, meu ponto de partida é esse, então eu consigo traçar um caminho. O problema é quando você não tem noção do seu estado atual e aí você traça caminhos que não deveria e às vezes nem busca o crescimento espiritual. Porém, a gente vive uma vida rotineira tão enlouquecedora, tão ativadora, a gente fica o tempo todo agitada com tantas coisas e principalmente vivendo um tempo em que a gente tem que performar. Tudo bem, Maiara, no meu trabalho eu me porto dessa forma, na minha casa eu me porto dessa forma, eu tenho sim, na igreja eu já me porto de uma outra forma, isso é normal, isso é do comportamento, mas eu não estou falando dessa flexibilização dos seus comportamentos diante de cada grupo que você está, mas eu estou falando que hoje a gente às vezes quer vender uma pessoa que nós não somos, nós queremos representar, principalmente nesse momento de rede social. Muitas vezes, a gente está na era dos filtros. E como que o filtro às vezes ajuda a gente? Mas eu estou falando daquela questão de você se colocar sempre como uma pessoa que não é real. Porque você quer representar. Porque você está preocupada em performar para o outro. Em performar para vender uma pessoa que às vezes você não é. Se você perde tempo não sendo de verdade, por exemplo, certamente você não vai sair do seu ponto atual. Como que você vai expor quem é você de verdade? Como que você vai... Eu não estou falando que você tem que se expor para as pessoas, eu estou falando que você tem que ser de verdade e não performar uma personalidade, não performar quem você não é. A sua essência, ela sim, ela tem que aparecer na sua conversa, ela tem que aparecer na sua postura. Só que a gente vive um tempo de muitas máscaras. E quando eu estou muito preocupada em me manter naquela personagem, daquela máscara que eu coloquei, Deus não vai encontrar espaço para trabalhar em você. Então, quais são as máscaras que a gente tem colocado no nosso dia a dia que tem impedido Deus mostrar pra gente, Maiara, na verdade, deixa eu te falar, você tem uma manchinha aqui, só que você está preocupado de usar uma máscara o tempo todo que não permite mostrar uma manchinha. Então, que a gente possa, diante de Deus, e não diante dos homens, mas diante de Deus, falar, Deus, estou usando máscaras que tá mostrando quem eu não sou? Tá me escondendo da minha essência, de quem de fato o Senhor me fez ser?
Eu não estou conseguindo lá naquele grupo da empresa, ou lá naquele convívio social com aquelas amigas, eu mostro que eu não sou uma pessoa que eu deveria mostrar que eu fosse? Eu estou performando ali para aquelas pessoas só para ser aceita por aquele grupo? Porque se eu mostrar que, por exemplo, que eu sou crente, as pessoas não vão querer se aproximar de mim? Se eu mostrar que eu sou uma mulher que defende os comportamentos femininos bíblicos, as pessoas vão se afastar de mim? Será que você está performando? Será que em alguns momentos eu e você performamos para ser aceito, por exemplo? Dificilmente Deus vai encontrar espaço aí para trabalhar no teu crescimento. E aí, o que acontece quando a gente começa a fazer essas inversões de personagens, se transformar em pessoas que nós não somos? Muitas vezes, né, a gente coloca em primeiro lugar pessoas, coisas, conquistas que não deveriam ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Nós, como mulheres, nós temos uma posição. Deus conta conosco com uma posição. Primeiro, amar Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como nós nos amamos, sim, mas começando dentro da nossa casa. E muitas de nós temos negligenciado, invertendo os papéis. E aí a gente prefere cuidar de outras coisas quando Deus está nos chamando para exercer outros papéis, que é discipular os nossos filhos, que é cuidar dos nossos esposos, que é dar a devida atenção ao nosso lar. Como que nós, mulheres, vamos crescer em outras áreas, amadurecer, lidar com pessoas, crescer profissionalmente, sabe? Expandir fora do nosso lar, se dentro do nosso lar a gente não funciona bem. Se dentro do nosso lar a gente muitas vezes é uma pedra de tropeço. Como que Deus vai nos usar fora se dentro a gente não é moldável? Se dentro a gente é uma pedra bruta? A gente tem que tomar cuidado com essa inversão de papéis. Que muitas vezes, a mulher tem que ter o teu lugar. O lugar que Deus reservou. Não é o que A e B fala, mas é biblicamente o que Deus chamou a mulher para ser. É ali que nós devemos nos esconder. É ali que nós devemos investir. E sim, Deus encontrando espaço em nós, Ele vai nos usar para levar a palavra de Deus através da nossa vida profissional, através do nosso chamado, não importa. Aí depois a gente pensa em fora. Antes de você pensar em crescer lá fora, pense em crescer na sua função como mulher, como filha, como esposa, como mãe. É ali que é o nosso ponto. É aqui que é o nosso ensaio, digamos assim. É daqui o nosso ponto de partida. E aí, quando a gente olha, a nossa vida, ela é como uma trajetória. A nossa vida, ela é uma jornada. Ela vai ter um começo, um meio e fim. O nosso estado atual hoje pode ser de imaturidade. E mesmo que você já esteja num ponto de maduro, de uma pessoa madura, Deus ainda tem espaço para cada vez para que você possa crescer. Para que Ele possa encontrar lugar em você para te desenvolver. Mas qual que é o nosso ponto de chegada? Aonde que a gente tem que mirar? Em quem? Quem é o nosso alvo? Falar assim, eu quero ser maduro como... Aonde que é o nosso alvo? Como Cristo. Eu até brinco que eu já atendi algumas pessoas, algumas mulheres que chegam às vezes muito feridas para mim, para o atendimento comigo, e elas falam assim, quando elas pensam, às vezes eu nem falei, mas quando elas pensam que eu vou falar sobre mulher virtuosa, elas falam, pelo amor de Deus, não me fala de mulher virtuosa não, porque eu já tentei ser como essa mulher virtuosa, e essa mulher virtuosa, enfim, elas chegam muito feridas na sua função feminina ali, naquilo que é a nossa função de mulher. E aí, naquele momento, eu falo assim, não vou falar de mulher virtuosa, porque a gente não tem que ficar insistindo ali, a gente primeiro tem que ganhar espaço para que a gente possa conseguir levar o ensino ali para aquela pessoa. Então, eu falo assim, eu não vou falar com você sobre a mulher virtuosa não, mas que tal a gente buscar ser parecida como Jesus? Há objeções nisso? Se você buscar ser parecida como Jesus, é o alvo, porque certamente a mulher virtuosa também, assim, parafraseando, certamente o alvo era Deus.
é se parecer com Deus, é nós nos parecermos cada vez mais com o nosso Senhor, a sua personalidade, com aquilo que ele representou, principalmente, por exemplo, quando ele estava aqui em terra. Então, o nosso futuro, o nosso alvo é Jesus Cristo, é se parecer com o Senhor. Que a gente venha buscar as características de Cristo e colocar isso dentro de nós. E certo que nessa estrada que nós estamos, tem as placas, ó, vira à direita, vira à esquerda, que são quem? Os nossos amigos, os nossos conselheiros, como a gente falou na semana passada, e o Espírito Santo também, como a gente falou na semana passada. Vai nos auxiliando ali na nossa caminhada, na nossa jornada do crescimento. E aí fala assim, em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, em Efésios 4,13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, que é o que um menino faz, que é que uma criança, não existe uma pessoa mais inconstante do que uma criança. Ao mesmo tempo que ela tá falando, mamãe te ama, ela não gosto mais de você, eu não te amo mais. Enfim, essa inconstância é da infantilidade, é da fase infantil ali de um ser humano. Levados em roda para todo o vento, de uma doutrina a outra, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Uma pessoa imatura, como eu disse lá no início, ela é uma pessoa vulnerável. Ela é uma pessoa que, como a gente falou lá na palavra inicial, ela não consegue discernir bem o certo e o errado. Mas aí, Mayara, como que eu sei se eu estou na estatura, se eu estou avançando na estatura de Cristo, se eu estou avançando no comportamento que se parece com Cristo? Como que eu vou saber, Mayara, qual é a temperatura? O teu comportamento vai dizer. Se o teu comportamento estiver cada vez mais próximo ao comportamento de Cristo, aí, quando chega naquele momento fatídico, o que Cristo iria fazer se ele estivesse aqui no meu lugar? Quando chega naquela hora X, que você fica aborrecida, que você fala, não, eu vou resolver isso aqui. Ao invés de você falar, não, eu que vou resolver isso aqui, porque ninguém pisa no meu pé, ai de quem pisar no meu pé. Eu sou uma pessoa tranquila, mas se fizer alguma coisa comigo, o que Cristo faria? Isso tem que estar, esse árbitro tem que estar no nosso coração. Na hora de você agir, como que Cristo iria agir? Espírito Santo de Deus, você vai clamar na hora. Como que o Senhor quer que eu faça aqui? É para eu falar? É para eu ficar quieta? Qual é a conduta? Isso você, a partir desse momento que você perceber os seus comportamentos cada vez mais parecidos com o de Jesus, você pode ter certeza que você está, sim, trilhando na trajetória onde o teu alvo é Cristo. Agora, se você é uma pessoa que eu sou assim mesmo, eu não mudo, eu bato no peito que eu sou assim, eu nasci assim, isso aqui é temperamento de mamãe, de papai, dificilmente Deus vai encontrar espaço ali para amadurecer você, para te moldar. E às vezes, o que acontece? As provas vêm, as lutas surgem justamente para nos quebrar. E aí a gente reconhece, ai meu Deus, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais calmo, eu preciso falar menos. E aí o Espírito Santo vai moldando. Muitas vezes quando você estiver passando por provas, e a gente inclusive já falou sobre isso, não reclama não. Pergunta a Deus assim, Deus, por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor não é um pai ruim. Se nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, que dirá o nosso pai que é perfeito, que tem um amor, o amor mais puro e mais lindo, você acha que Deus vai querer algo de mal para você? Mas se você estiver passando por algo, pergunta, Deus, por quê? O que o Senhor está querendo me ensinar? O que o Senhor quer que eu aprenda? Ele vai te falar. Certamente Ele está trabalhando no teu amadurecimento, para que você possa crescer, para que você possa avançar. E aí, olha só, um ponto
bacana que o autor traz no livro. Ele fala de Barnabé. Lá na Antioquia, Barnabé, ele estava ali como um pastor, discipulando as pessoas, levando o evangelho, pregando o evangelho ali e fazendo discípulos. As pessoas que seguiam a Jesus naquela época, elas eram conhecidas como discípulos. Só que os ímpios daquela região ali da Antioquia, eles começaram a falar assim: olha lá os cristãos. Quem falou primeiro, quem taxou a gente de cristão primeiramente foram os ímpios daquela região. E começou-se a espalhar. Olha lá os cristãos. Por quê? Eram povos que estavam sendo discipulados pelos discípulos, mas que estavam começando a absorver e mostrar no seu comportamento que eles tinham a característica de Jesus. O modelo era Jesus e eles estavam seguindo exatamente o comportamento de Jesus. Então os ímpios ficavam apontando e falando: aqueles lá são os cristãos. E a gente hoje carrega esse nome, né? Somos cristãos. Por quê? Pessoas que buscam, que se parecem com Cristo. E aí, novamente, vem validando essa questão do comportamento. O que dizem a teu respeito quando você passa na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua família? Olá, cristã! Não é mais com esse sentimento dos cristãos como antes, mas você se parece com o cristão? Você tem demonstrado característica de Cristo no teu comportamento? Lá no passado, no povo da Antioquia, começou lá. Isso não era eles que falavam: eu vim aqui porque nós somos cristãos. Não. Na verdade, os ímpios viam o modelo de Cristo na vida daquelas pessoas. Que as pessoas que estão ao nosso redor possam ver em nós o comportamento de Cristo. Às vezes você não vai precisar abrir a tua boca para ficar falando e pregando, mas com a sua postura, com o seu comportamento de, quando estiver numa mesa, não ficar falando das pessoas, a gente já vai falar sobre isso. Você não participar de fofocas, você não participar de um comportamento que vai denegrir o outro. Você estender a mão quando o outro precisa. Vai fazer, sabe o quê? Quando uma pessoa lá no teu trabalho estiver precisando de um conselho, ela vai caladinha e falar assim: ei, Maria dos Anjos, ei, Marisete, ei, Maria Lúcia, eu vim aqui sentar para conversar com você, porque eu tô passando por essa prova, eu sei que você é uma mulher de Deus. É isso que a gente ouve. Eu sei que você é uma mulher de Deus e você vai ter uma palavra para mim. E às vezes você não ficou falando, mas o teu comportamento tem a essência de Cristo. E aí você vai ganhando o coração das pessoas, e aí você vai discipulando as pessoas. É muito lindo isso. E aí você pode falar assim: ah, Mayara, me mostra na palavra. Em Mateus 11, 29 diz assim: o próprio Jesus falou: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Aqui Jesus está falando assim: aprenda a ser pacífico como eu, aprenda a ser humilde como eu. Teu comportamento é de humildade? De Jesus era. Então vamos buscar isso em Cristo? O teu comportamento é de passividade, de uma pessoa pacífica. Quando vier uma guerra, quando vier uma contenda, quando vier uma confusão, você é aquele que vai trazer paz para o ambiente, ou você é aquele que vai atirar o fogo? Atear fogo, né, que a gente fala. Atirar fogo. Atear fogo. Vai botar mais lenha na fogueira, como diz? Ou você é aquele que vai dar uma palavra de paz? Jesus, o comportamento dele era de paz. Paz com todos. E aí vem Efésios 5, 1 e 2, diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Deus, o Senhor Jesus Cristo se doou por nós. Você se doa pelo teu próximo? Você tem o comportamento de se doar pelo outro? De se compadecer da dor do outro? Em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios 11, 1, diz assim: sede meus imitadores. Aí Paulo estava falando: olha, pareçam-se comigo, porque como eu sou de Cristo. Eu, Paulo, sou imitador de Cristo. Então você pode se parecer comigo também. A gente falou na vez passada, né, de termos conselheiros, mentores, pessoas que nos inspiram. Não tem problema em relação a isso, mas olha, sede meus imitadores
como eu, Paulo, sou imitador de Cristo. Você é uma imitadora de Cristo? Para que outras pessoas possam se espelhar no teu comportamento? Eu acho muito engraçado e muito bonitinho que eu tenho 2 sobrinhas mais adolescentes. Uma delas estava até aqui na live, deixa quieto. E eu vejo que às vezes algumas delas, assim, em alguns momentos falam, ai tia, aí, né, traz um comportamento um pouco parecido comigo, né, tentam espelhar ali, às vezes algum modelinho de roupa, às vezes alguma coisa, e eu vejo que é um pouco de Deus que está saindo da minha vida e espelhando na vida daquelas meninas. Em nome de Jesus, que você venha ser um exemplo por onde você passar, que você seja um exemplo para sua família, que você seja um exemplo no seu local de trabalho, por onde você for, que você seja um agente de Cristo, que as pessoas possam falar assim, nossa, eu quero ser como você, porque você é uma pessoa que demonstra ter Deus na vida. E aí, na página 66, que eu acho muito bacana a gente ler, fazer essa leitura, tá escrito assim, ó. Cada vez que Deus consegue arrancar de você a dependência de coisas, ó, porque a gente depende muito de coisas, né? Ó, cada vez que Deus consegue arrancar de você da dependência de coisas e situações que não sejam dele, ele dá uma festa. Ele está parafraseando o que a gente conversou lá no primeiro capítulo, e se você não assistiu, você vai voltar e vai entender do que ele está falando. Ele dá uma festa, porque foi assim com Abraão, né? Abraão deu uma festa quando Isaac desmamou. Cada vez que Deus consegue tornar você menos dependente de si mesmo, eu vou apontar o meu nariz e eu vou seguir. Menos dependente das suas forças, dos seus poderes, das suas ferramentas. Cada vez Deus o torna mais dependente dele. E ele festeja com isso. O que Deus quer é que nós sejamos dependentes dele. Como a gente diz aqui, ó. Preciso de ti mais do que tudo. É isso. Que nós venhamos buscar em Deus esse comportamento, que nós venhamos buscar sermos dependentes dele para tudo que nós venhamos fazer. E aí, deixa eu só ver a hora aqui, meu Deus. Gente, alguém coloca a hora para mim aí no comentário, por favor? Coloca a hora aí para mim no comentário, só para eu não me estender muito. Coloca aí alguém, por favor. Vou seguindo. Então, primeiro ponto é você pegar e olhar assim, onde eu estou? Qual é o meu estado atual? E aí eu vou 6h50. Meu Deus, Jesus amado, 6h50. Vamos lá. Então, se eu sei o meu estado atual, eu consigo melhorar. E aí lá em Platão, aí ele traz um modelo. Como que eu sei se eu tô maduro ou não? Ele traz 2 modelos. Um de João e um de Platão. Deixa eu trazer o de Platão. Platão fala assim, ó, pessoas normais falam sobre coisas, pessoas superiores falam sobre ideias e pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Quem é você? Obrigada, gente. 6h50, eu vou correr aqui. Então, quem é você na roda de conversas? Você é uma pessoa que fala sobre coisas? Você é uma pessoa que fala sobre ideias? Ou você é uma pessoa que, quando tem uma oportunidade, fala de pessoas? E aí, isso diz muito sobre nós. Porque pessoas que gostam de falar de pessoas, normalmente elas são feridas, são pessoas que estão machucadas, são pessoas que ainda precisam crescer muito em Deus. Que nós sejamos essas pessoas que venhamos falar sobre planos de futuro, sobre ajudar o próximo, trazer na nossa palavra Deus, e não que as pessoas venham encontrar em nós espaço para falar mal do outro para você, mas que você possa encontrar, que as pessoas encontrem em você uma pessoa segura, uma pessoa que não sai falando dos outros. Isso demonstra claramente que você é uma pessoa imatura. E aí quando você vai lá para João, por exemplo, João fala assim, filhinhos, ele tá lá em João, 1 João 2:1, filhinhos, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. O que João tá fazendo ali? Ele está dando uma instrução para não pecar, ou seja, é uma instrução básica, uma instrução para alguém que está uma criança na fé ainda. Filhinhos, eu estou te falando assim, não peca, porque não vai ser bom para você.
Será que você está na estatura de filhinhos ainda, precisando de instruções básicas? Ou você já foi para a estatura de jovens? Tem outro momento que ele fala jovens, em João, 1 João 2,14. Ele fala, jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes. E vocês têm a palavra de Deus no teu coração. E vocês venceram o maligno. Há ainda algumas instruções para que nós venhamos ser fortes, que nós venhamos ter a palavra de Deus, não deixar que roubem a palavra de Deus. Quando você fala ali, quando ele está falando de jovens, ele já está falando com uma classe de pessoas que tem entendimento da palavra, mas que pode estar vulnerável ali para vacilar. Assim o autor traz essa reflexão nesse capítulo 6. E aí ele vai para pai. Pai, eu vos escrevi pais, porque já conhecestes aquele que é Deus, que é desde o princípio. Nós já temos, quando a gente está na estatura de pai, a gente já tem aquele relacionamento, a gente já conhece o nosso Deus. Cuidado, porque na estatura de pai, a gente pode se tornar arrogante. É exatamente ali, quando você começa a ser, nossa, Mayara, você está sendo usada por Deus. Nossa, Elane, você é uma serva do Senhor. As pessoas percebem em você uma maturidade espiritual. Mas ali mora um perigo, que você tem que se vigiar, eu tenho que me vigiar, para não deixar a arrogância entrar e ganhar o nosso coração. Porque aí a gente, volta lá para o início. Vamos finalizar com Filipenses 4, de 11 a 13. Aprendi a contentar-me em todas e qualquer circunstâncias. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por qualquer situação, seja bem alimentada, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que mais a gente tem que focar nessa finalização aqui? Aprendi. Isso mostra uma caminhada. Que Deus possa encontrar na sua vida e na minha vida um coração ensinável. Um coração que, como ele fez com Paulo, que Paulo aprendeu. Ele não nasceu, ele, em alguns momentos da vida dele, ele não foi essa pessoa. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele deixou Cristo moldar a vida dele. Que você e eu possamos deixar Cristo moldar a nossa vida e o nosso interior. Que o Senhor possa sempre encontrar um espaço para falar, meu filho, faz assim não, minha filha, não faz assim não. Minha filha, volta lá e pede perdão. Ô minha filha, seja mais mansa. Ô minha filha, não é assim. Ô minha filha, é isso aí, eu tô gostando, você tá crescendo. Mas aprendi que nós venhamos aprender no Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar agora e entregar esse devocional na presença de Deus. Que Deus possa ter falado com você, como Ele falou comigo. E que ao longo desse dia e nos próximos dias, nós venhamos demonstrar cada vez. Qual que é o alvo, meninas? O alvo é Cristo. O alvo é se parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E eu estou finalizando os PDFs. Todo mundo que quiser o PDF, me manda mensagem, porque eu vou mandar para vocês um PDF com todos esses estudos, desde o nosso primeiro estudo, com exercícios para você fazer também, para que você possa guardar também esse estudo e revisitá-lo sempre que você achar que deve, tá bom? Vamos orar e vamos entregar esse momento na presença de Deus. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse momento aqui na tua presença. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso conselheiro, é o nosso mentor. Deus, que nós venhamos sempre ter um coração ensinável, Deus, para que o Senhor possa encontrar em nós espaço para que nós venhamos crescer e aprender a nos parecer cada vez mais contigo, Jesus. Que assim como Paulo, que ele aprendeu, nós também venhamos aprender, para que o Senhor venha para que nós venhamos crescer em Ti e no relacionamento contigo. Que nunca falte a presença do Senhor e que a sede de buscar a Tua face, ela venha ser cada vez mais intensa na vida de cada uma dessas mulheres que estiverem aqui conosco, meu Deus, no mundo, onde for, Senhor, que nas nações, meu Deus, tenham cada vez mais mulheres sedentas pela Tua presença, pelo aprendizado da palavra de Deus. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Meninas,
Desejo a vocês um Feliz Natal, que Deus abençoe, que você possa ter uma noite maravilhosa em família, que você possa ser usada por Deus nessas festividades. A gente sabe que, né, é acalorado, ao mesmo tempo que é muito bom, às vezes acontecem algumas coisas ali em família, mas que você possa ter sabedoria, que Deus possa te usar, que Deus possa te abençoar cada vez mais. Tenha um Feliz Natal, que Jesus Cristo esteja cada vez mais firme no teu coração e fazendo coisas lindas, tá bom? Um beijo, fique com Deus e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau. Amém, amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Tchau, gente. Fiquem com Deus.